Metabolismo energético 2. Sistema de transporte de elétrons mitocondrial, fosforilação oxidativa. Eu sou a professora Cristiane Matê, do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que nós veremos nessa aula? Sistema de transporte de elétrons mitocondrial, síntese de ATP, desperdício de energia, calor e termogênese, adaptações metabólicas ao exercício, o Browning e biogênese mitocondrial, suplementação com coenzima Q10 e termogênicos. Respiração celular. No estágio 1, nós temos a produção de acetil-CoA, a partir de carboidratos como a glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Essa parte do conteúdo será tema das nossas discussões até o final do semestre. Na nossa última aula, falamos sobre o estágio 2, onde temos a oxidação do acetil-CoA produzido a partir, então, desses macronutrientes, e esse acetil-CoA é oxidado totalmente no ciclo do ácido cítrico, produzindo CO2, GTP e as coenzimas NADH e FADH2, reduzidas, portanto. Essas coenzimas serão reoxidadas na cadeia respiratória, que é assunto, então, da nossa aula de hoje. Falaremos desse processo de reoxidação de NADH e FADH2, regenerando NAD e FAD, além disso, da transferência de elétrons até o seu aceptor final, que é o oxigênio, formando água, e a conservação da energia na forma de uma força próton-motriz, que é utilizada na síntese de ATP. Esses processos ocorrem na mitocôndria. Como mostramos na aula passada, nós temos então a membrana externa mitocondrial, a membrana interna e a matriz mitocondrial. Os assuntos da aula de hoje tratam então dos transportadores de elétrons da cadeia respiratória, da ADP-ATP translocase e da ATP sintase. Esses sistemas de enzimas estão presentes na membrana mitocondrial interna. Para termos uma ideia de quão complexa é essa estrutura da mitocôndria, nós temos em torno de 1.200 proteínas mitocondriais, e dessas, 13 são derivadas da informação presente nos genes do DNA mitocondrial. Temos essa figura aqui abaixo, mostrando os complexos da cadeia respiratória, complexo 1, que está reoxidando NADH, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. Além disso, a fosforilação oxidativa. Como podemos ver, o DNA mitocondrial é responsável pela síntese de parte das proteínas que fazem parte desses complexos. No caso do complexo 1, 7, do complexo 3, 1, do complexo 2, nenhuma, do complexo 4, 3 e do complexo 5, também chamada de ATP sintase ou FOF1 ATPase, apenas 2 proteínas. Enquanto que a maior parte dos peptídeos que formam esses complexos enzimáticos são derivados do DNA nuclear, sendo 39 no complexo 1, 10 do complexo 3, 4 do complexo 2, 10 do complexo 4 e 14 da ATP sintase ou complexo 5. Vemos então que uma organização bastante apurada deve ocorrer para que se formem esses complexos enzimáticos, já que parte dos peptídeos é originário da própria mitocôndria e são então sintetizados e renovelados na mitocôndria, e parte dos peptídeos tem origem nuclear, ou seja, os genes estão no núcleo, ocorre o processo de transcrição e formação do mRNA no núcleo, esse mRNA depois é utilizado para o processo de tradução ou síntese proteica no citosol, e as proteínas derivadas desse processo são transportadas para dentro da mitocôndria, onde são então enoveladas para que ocorra a formação dos complexos da cadeia respiratória e também do complexo 5, ou ATP sintase. Distribuição mitocondrial na miofibrila. Do lado direito, nós temos a imagem de um músculo com um miócito e as suas estruturas, o sarcolema, a miofibrila e o citoplasma. Vemos aqui duas possíveis localizações para as mitocôndrias, intermiofibrilar ou subsarcolemal. A mitocôndria subsarcolemal é mais arredondada e catalisa então a síntese de ATP para transcrição e transporte de membrana. Já a intermiofibrilar são conectadas ao retículo sarcoplasmático. Podemos ver que elas têm uma estrutura mais alongada e conectadas umas às outras. São responsáveis pela síntese de ATP para a contração muscular e a regulação também das concentrações de cálcio. Quanto à morfologia, nós também temos uma diferença entre fibras glicolíticas e oxidativas. Nas fibras glicolíticas temos mitocôndrias menores,
enquanto em fibras oxidativas temos mitocôndrias mais alongadas. Síntese e transporte de proteínas mitocondriais. Aqui do lado esquerdo nós vemos um resumo do processo de síntese de proteínas. Temos então a cromatina que se abre e permite que tenhamos então acesso das enzimas responsáveis pelo processo de transcrição. Uma vez então que ocorre a transcrição, que é ativada por fatores de transcrição, como nós vemos aqui em amarelo, nós temos a síntese do mRNA. Esse mRNA é depois translocado para o citosol e aí ocorre o processo de tradução, onde nós temos efetivamente então a síntese proteica. Essas proteínas estão sendo sintetizadas no citosol e precisam ser transportadas para a mitocôndria. Vemos do lado direito algumas das formas de transporte. Por exemplo, bem ao centro nós temos aqui um sistema, maquinário transmembrana de transporte, chamado de TIMTOM. Estas proteínas, então, elas são responsáveis por permitir o transporte de proteínas que farão parte da constituição mitocondrial, mas que foram sintetizadas no citosol. Vemos que essa proteína que está representada aqui em azul, ela tem ligada a ela uma outra molécula com a denominação CHP, que são as chaperonas. Essas chaperonas, elas impedem o enovelamento das proteínas que farão parte da mitocôndria antes delas entrarem na mitocôndria, justamente para que nós tenhamos então o enovelamento correto da proteína, tomando a sua forma nativa, uma vez que ela está dentro da mitocôndria, no local onde ela terá atividade. Sistema de transporte de elétrons mitocondrial e fosforilação oxidativa. Na membrana mitocondrial interna, nós temos então 5 complexos importantes que participam do sistema de transporte de elétrons e da síntese de ATP. Vemos aqui então demarcados da esquerda para a direita o complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4 e FO-F1 ATPase, também chamada de ATP sintase. O que está acontecendo aqui então? O complexo 1 é responsável pela reoxidação do NADH. Vemos aqui que entra então nesse complexo NADH mais H+, a gente tem a transferência de 2 elétrons para o complexo 1, representado aqui por uma flechinha azul, ao mesmo tempo que esse NAD então é regenerado na forma de NAD+. Essa é a molécula então oxidada. O NADH doou os elétrons para o complexo 1 e se reoxidou e agora sai na forma de NAD+. O que acontece com esses elétrons? Esses elétrons, eles são transferidos para o biquinona, que é chamada aqui então de Qzinho. É um Q amarelo representado dentro do complexo 1. Ao mesmo tempo em que a ubiquinona recebe esses 2 elétrons, ela também capta da matriz mitocondrial 2 prótons, representados aqui em rosa. O complexo 1 mantém a energia da transferência desses elétrons na forma de transferência de 4 prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas, representados aqui então em rosa também com uma flecha grande, mostrando a transferência desses prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Bom, o que acontece agora então com a ubiquinona, depois de receber os 2 elétrons e os 2 prótons? Ela foi totalmente reduzida, convertida a ubiquinol, representado aqui por QH2. Essa molécula consegue passar pela membrana e, passando então pela membrana mitocondrial interna, ela vai entregar os seus elétrons no complexo 3. Uma vez que ela chega no complexo 3, ela transfere os seus elétrons, então os 2 elétrons e os 2 prótons também, para o complexo 3, e o complexo 3 transfere esses elétrons e esses prótons para o citocromo C. Na verdade, os elétrons ele transfere para o citocromo C, 1 a 1, e o citocromo C, então, uma vez agora reduzido, ele leva 1 a 1 esses elétrons até o complexo 4. O que acontece com os prótons? Os 2 prótons que são, então, provenientes lá do complexo 1 e estão agora no biquinol, mais 2 prótons que o complexo 3 capta da matriz mitocondrial, ele transfere também para o espaço intermembranas. Então, a gente tem novamente aqui a energia de transferência de elétrons sendo conservada na forma desse gradiente de prótons, que é justamente essa transferência de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas.
Essa diferença, então, da concentração de prótons vai impactar no pH. O pH, à medida que eu estou aumentando o número de prótons, eu estou diminuindo o pH dessa região do espaço intermembranas. Dando continuidade, o citocromo C então transfere um a um os elétrons para o complexo 4, que transfere os elétrons agora para o aceptor final de elétrons, que é o oxigênio. Então, 2 prótons mais um átomo de oxigênio proveniente de uma molécula de oxigênio formam uma molécula de água. Ao mesmo tempo, o complexo 4 também consegue garantir a transferência de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas, utilizando então essa energia da transferência dos elétrons dentro do complexo. Então, nós podemos ver aqui que os elétrons chegaram ao seu aceptor final, que é o oxigênio, e a transferência desses 2 elétrons lá do NADH no início do processo até o oxigênio garantiu a transferência de 10 prótons para o espaço intermembranas, ok? Bom, mas a gente pulou o complexo 2. Por quê? Porque o complexo 2 também tem o seu caminho de transferência de elétrons e ele é um pouquinho diferente do que a gente acabou de ver. Vemos aqui a participação do succinato. Que succinato é esse? Na verdade, ele é um intermediário do ciclo de Krebs. Por quê? Porque aqui nós temos a participação da enzima succinato desdrogenase como integrante do complexo 2. Então, o succinato é convertido a fumarato e os elétrons são diretamente aqui transferidos para o FAD, sendo reduzido a FADH2. O FADH2 transfere os elétrons para uma molécula de ubiquinona, reduz essa molécula de ubiquinona a ubiquinol. Então, o ubiquinol agora ele contém 2 elétrons e 2 prótons provenientes do FADH2 e transfere os elétrons para o complexo 3. Então, a gente vê que os elétrons, quando são provenientes do FADH2, lá então do ciclo de Krebs, né, ele não está passando pelo complexo 1. Ele passa diretamente no complexo 2, chega na ubiquinona, que é reduzida a ubiquinol. Esse ubiquinol agora transfere os elétrons para o complexo 3. O complexo 3 transfere cada um desses elétrons para o citocromo C, chegando no complexo 4 e atingindo então por fim o seu alvo final, que é o oxigênio, que é reduzido a água. Então, quando os elétrons são provenientes do complexo 2, nós temos o deslocamento de 4 prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas pelo complexo 3 e mais 2 prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas realizado pelo complexo 4. Ou seja, o FADH2 consegue transferir 6 prótons para o espaço intermembranas. Qual é a próxima etapa agora? Eu gerei então uma força protomotriz, onde eu tenho um potencial químico, já que eu tenho um baixo pH no espaço intermembranas quando eu comparo com a matriz mitocondrial, e eu também tenho o potencial elétrico, já que a transferência desses prótons, que tem carga positiva, deixam a carga mais positiva no espaço intermembranas do que na matriz mitocondrial, que fica com uma carga líquida negativa. Bom, isso gera então essa força protomotriz, tanto pelo potencial químico quanto pelo potencial elétrico, e os prótons fazem uma força para retornar à matriz. Eles conseguem retornar então na FOF1 ATPase, que contém um canal de prótons, que é justamente a parte FO, onde os prótons retornam à matriz mitocondrial e catalisam então a síntese de ATP na parte F1 da enzima. Essa parte F1 da enzima tem então uma atividade de síntese de ATP, ela consegue, a partir de ADP mais fosfato, gerar ATP. Então, dessa forma, a energia de transferência dos elétrons provenientes do NADH vão gerar 2,5 moléculas de ATP, enquanto que a energia proveniente dos elétrons transferidos pelo FADH2 vão gerar a capacidade de produzir 1,5 ATPs. Por quê? Porque o retorno de 4 prótons do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial resulta na síntese de 1 ATP. O NADH deslocou 10 prótons, eu sintetizo 2,5 ATPs. O FADH2 deslocou 6 prótons, eu sintetizo 1,5 ATPs.
Doadores de elétrons à ubiquinona. Vemos aqui do lado esquerdo a molécula da ubiquinona nessa forma totalmente oxidada. Vemos então que temos dois grupamentos cetônicos, C-O, nessa molécula. Ela recebe um elétron e um próton, tornando-se o radical semiquinona, e recebe mais um elétron e mais um próton, tornando-se então o ubiquinol, totalmente reduzido. É exatamente isso que acontece com a molécula de ubiquinona lá na membrana mitocondrial interna. Do lado direito, nós temos diversas possíveis fontes de elétrons para a ubiquinona. Já falamos anteriormente do complexo 1 e do complexo 2. Aqui vemos com mais detalhe o caminho dos elétrons. No complexo 1, os elétrons são derivados do NADH, passam pelo FMN, passam por um centro ferro-enxofre e aí depois então vão para a ubiquinona, convertendo essa ubiquinona a ubiquinol, como nós acabamos de mostrar. O ubiquinol, então, transfere os elétrons lá para o complexo 3, que não está demonstrado aqui nessa figura. Também falamos anteriormente do complexo 2, que transfere os seus elétrons do succinato ao FAD, depois a um centro ferro-enxofre, e aí, então, sim, a ubiquinona, reduzindo-a a ubiquinol. Bom, vemos aqui outras fontes de elétrons, por exemplo, a enzima dihidroorotato desidrogenase, a enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase e também uma enzima que é derivada da via de beta-oxidação dos ácidos graxos. Vemos aqui que a acetyl-CoA desidrogenase é a primeira enzima da via de beta-oxidação dos ácidos graxos e contém na sua estrutura um FAD. Ela é transferida, então, esses elétrons então são transferidos para uma segunda proteína chamada ETF e dessa para uma proteína chamada ETF-Q-oxidorredutase. E aí, então, sim, os elétrons chegam na ubiquinona, que é reduzida a ubiquinol. Independente da fonte desses elétrons, o ubiquinol sempre irá transferir os elétrons para o complexo 3 da cadeia respiratória. Essa tabelinha mostra os componentes proteicos da cadeia respiratória mitocondrial. Temos aqui os 4 complexos, complexo 1, também chamado de NADH desidrogenase, complexo 2, também chamado de succinato desidrogenase, complexo 3, também chamado de ubiquinona citocromo C oxidorredutase, o citocromo C, que também é uma proteína e conecta o complexo 3 ao complexo 4. O complexo 4 é chamado de citocromo oxidase. Do lado direito, nós temos a massa, que é o tamanho, de cada um desses complexos, numa unidade muito utilizada para medir o tamanho de proteínas, que se chama kilodaltons. Temos ainda o número de subunidades, ou seja, o número de peptídeos que formam cada um desses complexos, porque eles não são uma estrutura simples. O único peptídeo, a única proteína dessas que contém apenas um peptídeo é o citocromo C, como nós podemos ver aqui. Agora, vamos olhar o complexo 1, a NADH desidrogenase. Ela contém 45 subunidades. É enorme, não? E justamente tem essa complexidade toda porque ela é formada por um grande número de peptídeos que se unem para que ela tenha essa capacidade de transferir os elétrons e ao mesmo tempo transferir prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas, como nós vimos anteriormente. Do lado direito, nós temos os diferentes grupos prostéticos. O que é isso, então? São justamente os grupos que são responsáveis pela transferência dos elétrons dentro da estrutura desses complexos. Isso não tem assim uma importância grande, a gente fazer essa diferenciação de quais são esses grupos prostéticos dentro de cada uma desses complexos da cadeia respiratória, mas é importante vocês saberem que a gente tem a participação então de coenzimas de oxidorredução, como FMN, FAD, também temos grupamentos ferro e enxofre, também temos cobre, também temos grupamento M, que contém ferro no seu centro. Então, para dar essa ideia, de como ocorre essa transferência dos elétrons lá dentro da nossa mitocôndria. Como nós falamos anteriormente, o potencial redox
de cada um dos pares de transferência de elétrons é que vai fazer com que os elétrons passem de uma molécula para outra. E isso também acontece no sistema de transporte de elétrons mitocondrial, que é chamado aqui de STEM. É um outro nome para a cadeia respiratória. Tá bem? Muitas vezes vocês vão ler nos livros essas diferentes nomenclaturas, por isso que é importante vocês conhecerem. Vemos aqui que quem tem o menor potencial redox de todos é justamente o par 2 prótons mais 2 elétrons formando H2, que é o hidrogênio. E quem tem o maior potencial de todos é o oxigênio, que meia molécula de oxigênio mais 2 prótons mais 2 elétrons formam uma molécula de água, de H2O. Então, aqui nós podemos ver que este crescente no valor do potencial também corresponde à transferência dos elétrons de um desses parzinhos para o próximo. Quando a gente olha, por exemplo, o potencial redox do NAD e NADH, vemos que ele é de menos 0,320. E a gente entende porque ele passa, então, os seus elétrons para a NADH desidrogenase, que é o complexo 1, a primeira enzima, então, que é responsável por receber esses elétrons. Se a gente comparar o potencial redox, ele vai de menos 0,320 para menos 0,300, ou seja, mostrando que ele está menos negativo e por isso que os elétrons estão fazendo esse caminho específico, do NADH para o complexo 1 ou NADH desidrogenase. E depois eles seguem para o biquinona, seguem para os citocromos B e C, como a gente vê aqui, que fazem parte do complexo 3 e que fazem parte do complexo 4, até que chegam ao final, então, ao oxigênio. Falaremos agora sobre o modelo quimiosmótico. A cadeia respiratória, ao transportar os elétrons, bombeia prótons da matriz para o espaço intermembranas, como nós vimos anteriormente na figura. A membrana mitocondrial interna, por ser impermeável a prótons, impede o retorno desses à matriz mitocondrial. Cria-se, então, um gradiente duplo através da membrana mitocondrial interna, que gera uma situação de alta instabilidade e, por consequência, uma força que atrai os prótons de volta para a matriz. Esse gradiente duplo, então, ele é formado por um gradiente de pH, já que eu tenho muito mais prótons no espaço intermembranas e, portanto, um pH menor, e também forma um gradiente eletrostático, ou seja, de cargas químicas, já que eu tenho a transferência de cargas positivas da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas, deixando a matriz mais negativa e o espaço intermembranas mais positivo. Essa força, então, esse gradiente duplo é chamado de força próton-motriz e ela dirige o refluxo, ou seja, o retorno de prótons à matriz mitocondrial através dos canais de prótons da enzima FO-F1-ATPase. A passagem dos prótons pela FO-F1-ATPase, então, determina a síntese do ATP. A síntese do ATP é chamado de fosforilação oxidativa. Então, como a gente conceitua fosforilação oxidativa? É um processo metabólico de síntese de ATP, utilizando a energia de retorno dos prótons à matriz mitocondrial. Essa energia é gerada a partir da energia liberada pelo transporte de elétrons na cadeia respiratória. A fosforilação oxidativa, ela depende, então, da energia livre, obtida através do transporte de elétrons, e da enzima transmembrana, denominada FO-F1-ATPase, ou ATP sintase. Nós vemos aqui do lado direito, então, essa enzima, vemos que o retorno dos prótons pela parte FO da enzima, que é essa que está, então, integralizada na membrana mitocondrial interna, faz com que ocorra um giro nessa região, uma mudança conformacional nessa região e faz então essa mudança conformacional com que a enzima ligue ADP mais fosfato e sintetize ATP. A gente não vai entrar nos detalhes dessa síntese, porque aí nós teríamos que trabalhar muito mais a questão química e as mudanças conformacionais que ocorrem no sítio ativo da enzima.
Mas de uma forma geral, então, o que ocorre é a conservação dessa energia de retorno dos prótons de um local onde eles estão muito concentrados, que é o espaço intermembranas, para um local onde eles estão pouco concentrados, que é na matriz mitocondrial, e a liberação de energia, então, é aproveitada pela enzima para unir ADP mais fosfato, liberando ATP. Uma vez que o ATP é sintetizado pela FOF1-ATPase, também chamada de ATP sintase, como aqui nesse slide, ela está representada bem no centro da figura. Nós temos então o transporte do ATP para os locais de utilização. Então, o ATP sintetizado a partir de ADP mais fosfato. O fosfato aqui ele está representado com sua forma química, H2PO4-. E como nós podemos observar aqui, nós temos na membrana mitocondrial interna um transportador de fosfato que vem do citosol e é transportado então para dentro da mitocôndria para que ele possa ser utilizado na síntese de ATP. O ATP também está representado aqui com suas 4 cargas negativas. Então, ATP 4- significa que ele tem 4 cargas negativas. Bom, como agora então o ATP é transportado para o local de utilização? Imagine, ele está sendo sintetizado lá dentro da matriz mitocondrial e ele precisa chegar até a miosina, por exemplo, para a contração muscular, ou então para a sódio potássio ATPase, para que ela possa manter lá então no sarcolema as concentrações iônicas de potássio e de sódio, também importante para a contração muscular e para que a gente evite a fadiga, como nós já conversamos anteriormente. Então, o ATP, aqui ele é transportado por um transportador chamado adenina nucleotídeo translocase. Sai uma molécula de ATP na mitocôndria ao mesmo tempo que entra uma molécula de ADP. Ou seja, nós temos aqui um antiporte. Sai uma molécula e entra outra. Sai um ATP e entra um ADP. O que acontece agora então com esse ADP? Ele será utilizado para a síntese de uma nova molécula de ATP. O que acontece agora com esse ATP? Ele pode ser transportado diretamente para o local de utilização, no sarcolema, ou então em algum outro local da nossa miofibrila, mas ele também pode reagir com a creatina, formando creatina fosfato, uma reação catalisada pela creatina quinase, que nós já conversamos nas nossas primeiras aulas e nós falaremos novamente no futuro na disciplina. Falaremos agora sobre o transporte de equivalentes redutores, ou também chamadas lançadeiras de elétrons. Os elétrons do NADH que são obtidos em vias oxidativas citosólicas, e esse é o caso da via glicolítica. Nós falaremos nas nossas próximas aulas com bastante detalhamento da via glicolítica. E lá nós vamos ver que os produtos da via glicolítica, além do piruvato, além do ATP, nós também temos NADH. Só que esse NADH no citosol, ele precisa ser transportado para dentro da mitocôndria. E na mitocôndria é onde então ele será reoxidado a NAD. Uma forma de transporte é a lançadeira malato-aspartato. Outra forma de transporte é a lançadeira glicerol 3-fosfato. E nós falaremos agora então dessas duas. Lançadeira malato-aspartato. Ela tem esse nome justamente porque nós temos a participação do malato e do aspartato nesse transporte de NADH do espaço intermembranas até a matriz mitocondrial. Primeiro, como esse NADH chegou até o espaço intermembranas da mitocôndria? A mitocôndria tem a sua membrana mitocondrial externa muito permeável e ela tem então transportadores inclusive para o NADH. Ele consegue facilmente chegar aqui no espaço intermembranas. Esse NADH, como a gente falou anteriormente, ele pode ser proveniente da via glicolítica. O oxaloacetato, então, ele é reduzido a malato utilizando os elétrons e os prótons provenientes do NADH. Observem aqui que o oxaloacetato ele tem um C dupla O, que é convertido a COH mais um hidrogênio
na estrutura do malato, ou seja, o oxalacetato foi reduzido a malato. O malato, então, é transportado para a matriz mitocondrial por um transportador de malato alfa-cetoglutarato. Nós vemos aqui que ocorre uma troca de moléculas. O malato é transportado para a matriz mitocondrial, enquanto o alfa-cetoglutarato é transportado para fora, para o espaço intermembranas. O malato, uma vez agora na matriz mitocondrial, ele passa pela reação inversa de conversão a oxalacetato. Observem que a enzima que participou da primeira reação no espaço intermembranas malato-desidrogenase é a mesma enzima que participa aqui da reação inversa de malato a oxalacetato, formando uma molécula agora de NADH. Ou seja, os elétrons contidos no malato agora são transferidos para o NAD, assim como os prótons, e a gente tem então a redução do NAD a NADH. Liquidamente, o que aconteceu? O transporte de NADH do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial. Só que o que foi transportado efetivamente foram os elétrons e os prótons na estrutura do malato. Então, a malato-desidrogenase catalisa a reação no espaço intermembranas e uma outra enzima que é idêntica a ela, ou muito parecida, que também se chama malato-desidrogenase, catalisa essa reação agora inversa na matriz mitocondrial. O oxalacetato, ele precisa ser convertido a aspartato para poder voltar para o espaço intermembranas, porque a gente não tem um transportador para oxalacetato na membrana mitocondrial interna. Então, o que acontece aqui é a reação catalisada pela aspartato aminotransferase, que transforma oxalacetato mais glutamato em alfa-cetoglutarato mais aspartato. O aspartato, então, entra agora por esse transportador até o espaço intermembranas, ou seja, ele deixa a matriz mitocondrial e chega no espaço intermembranas por um transportador de glutamato aspartato. Vemos aqui novamente uma troca de duas moléculas. O aspartato é transportado para o espaço intermembranas, enquanto o glutamato é transportado para a matriz mitocondrial. E isso garante, então, que esse sistema enzimático continue funcionando, com essa disponibilidade de glutamato dentro da matriz mitocondrial, que vai ser utilizado novamente depois por mais uma reação catalisada pela aspartato aminotransferase. O aspartato, então, chegou agora no espaço intermembranas e ele novamente dará origem ao oxalacetato, utilizando uma molécula de alfa-cetoglutarato. Então, alfa-cetoglutarato mais aspartato, nós temos a formação de glutamato e oxalacetato. O glutamato, como já vimos, tem essa função de ser trocado com o aspartato, enquanto que o alfa-cetoglutarato tem a função de ser trocado com o malato, então eles também são importantes para que essa lançadeira continue funcionando. O oxalacetato, então, foi regenerado nessa reação e ele pode receber agora mais elétrons do NADH, mais prótons também, para que seja formado o malato e dê sequência nesse transporte dos elétrons do NADH do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial. O que acontece então com o NADH na matriz mitocondrial? Ele será reoxidado pelo complexo 1 da cadeia respiratória e a gente tem então a síntese de ATP pela fosforilação oxidativa, como nós acabamos de ver nos slides anteriores. Temos uma segunda forma de transporte dos elétrons do NADH gerados pela via glicolítica para a matriz mitocondrial, que é realizada pela lançadeira glicerol 3-fosfato. Vemos aqui na parte bem superior da imagem a glicólise gerando NADH como produto. Esse NADH é utilizado para reduzir a dihidroxiacetona fosfato a glicerol 3-fosfato, numa reação catalisada pela glicerol 3-fosfato desidrogenase citosólica. O glicerol 3-fosfato passa para o espaço intermembranas e lá ele encontra a enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase mitocondrial, que transfere então os elétrons agora para o FAD, formando FADH2, e o FADH2 transfere seus elétrons diretamente para a ubiquinona. A ubiquinona, uma vez que recebe esses elétrons, é convertida a ubiquinol, como nós já vimos anteriormente. E o ubiquinol migra pela membrana mitocondrial interna até o complexo 3,
liberando seus elétrons para o complexo 3, para que a gente possa então ter a transferência para o citocromo C, depois para o complexo 4 e finalmente chegando no oxigênio. Novamente, essa transferência de elétrons então do NADH até o oxigênio vai gerar esse potencial de membrana, essa força protomotriz que é responsável pela síntese de ATP na fosforilação oxidativa. Mais uma vez, o NADH, então, proveniente da glicólise, que ocorre no citosol, também pode ser responsável pela síntese de ATP dentro da mitocôndria. Regulação da fosforilação oxidativa. Ela ocorre pela demanda energética, pela nossa necessidade de síntese de energia, que é medida em cada célula, em cada momento. O controle ocorre pelo receptor. Por quê? Porque a velocidade é limitada pela disponibilidade de ADP, que é o receptor de fosfato inorgânico. A concentração de ADP, então, é uma medida do estado energético celular a cada momento. Temos aqui o quociente de ação das massas, onde nós temos a concentração do produto, que é o ATP, dividido pela concentração dos substratos de síntese, ADP mais fosfato inorgânico. Quando eu tenho uma alta razão ATP-ADP, eu tenho o meu sistema ATP-ADP fosforilado. Não preciso mais sintetizar, diminuo a velocidade da fosforilação oxidativa. Quando eu tenho um processo que consome ATP, como é o caso da contração muscular, eu tenho uma redução nesse quociente, porque diminui a concentração do ATP e aumenta a concentração do ADP mais fosfato. Isso vai levar, então, a um aumento dos níveis da concentração de ADP e isso é um estímulo para a fosforilação oxidativa, ou seja, eu aumento a velocidade da síntese de ATP, aumento a velocidade da fosforilação oxidativa. A regulação do sistema de transporte de elétrons mitocondrial também ocorre por micronutrientes. Temos aqui representados, então, os complexos da cadeia respiratória, do lado esquerdo o complexo 1, depois o complexo 2, depois o complexo 3, o complexo 4, conectado ao complexo 3 pelo citocromo C, como nós podemos ver, e também o complexo 5, ou ATP sintase, ou FO-F1 ATPase, ela possui todos esses nomes. Como nós podemos ver, cada uma dessas moléculas é regulada por várias outras moléculas. Vamos olhar, por exemplo, o complexo 1. Nós temos aqui representado de forma colorida a vitamina B2, o selênio, a cafeína, coenzima Q10, vitamina E, taurina, melatonina. Todos esses compostos que são micronutrientes presentes na nossa alimentação, sejam eles vitaminas ou então minerais, eles têm uma função regulatória já demonstrada cientificamente sobre esse complexo. Para cada uma dessas atividades aqui, para cada um desses complexos, a gente vê que a gente tem a regulação sendo realizada por micronutrientes. Então, demonstrando o quanto é importante a presença desses micronutrientes na nossa alimentação, na nossa dieta, para que nós tenhamos, então, uma boa função do sistema de transporte de elétrons mitocondrial e, consequentemente, uma síntese de ATP adequada às demandas celulares. Termogênese. Uma outra forma de regulação da fosforilação oxidativa é dada por uma proteína chamada termogenina. Ela é uma proteína desacopladora. O que isso significa? Ela é um canal passivo de prótons pelo qual os prótons fluem do citosol para a matriz mitocondrial. Nós podemos observar a presença dela aqui nessa figura como proteína desacopladora termogenina, representada em amarelo, bem na parte inferior da figura. Então, nós temos os complexos da cadeia respiratória, complexo 1, complexo 3 e complexo 4, transportando prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Já vimos que isso faz parte justamente da formação dessa força protomotriz que depois é utilizada pela FO-F1 ATPase ou ATP sintase para a síntese de ATP. Entretanto, a termogenina
dá esse caminho alternativo para os prótons. E uma vez que os prótons retornam à matriz mitocondrial pela termogenina, eles não serão utilizados pela ATP sintase e, consequentemente, a gente diminui a síntese de ATP. Por isso que ela é chamada de proteína desacopladora, porque ela desacopla a função da cadeia respiratória com a função da síntese de ATP mediada pela ATP sintase. Os prótons, então, encontram um caminho alternativo pela termogenina de retorno à matriz mitocondrial, gerando calor. Isso é importante especialmente no tecido adiposo marrom, que é abundante em bebês neonatos e animais que hibernam. A oxidação de combustíveis aqui não tem a função de gerar ATP, e sim de gerar calor nesses organismos. O tecido adiposo marrom tem justamente essa coloração porque ele contém um grande número de mitocôndrias, e os citocromos que fazem parte então desses complexos da cadeia respiratória têm essa coloração marrom ou alaranjada, e é justamente ou avermelhada também. E é justamente por isso que a gente tem então esse aspecto amarronzado do tecido, pela grande quantidade de mitocôndrias presentes. Além disso, essas mitocôndrias possuem essa proteína desacopladora, e por isso o tecido adiposo marrom é tão importante para a geração de calor. Temos aqui então uma imagem demonstrando alguns animais que possuem uma grande quantidade de tecido adiposo marrom, justamente que é utilizado no processo de hibernação para a manutenção da temperatura corporal desses animais. Então, o morcego, o ornitorrinco, as capivaras, os ursos, todos esses animais possuem uma grande quantidade de tecido adiposo marrom. Um bebezinho neonato muito fofinho aqui também apresenta uma grande quantidade de tecido adiposo marrom, e é importante evolutivamente, então, para que a gente possa manter a temperatura corporal logo após o nascimento. Além disso, vemos aqui diversos tipos distintos de exercício. O exercício também estimula um aumento da quantidade de tecido adiposo marrom, como nós veremos agora nos próximos slides, que é importante também para o aumento da queima de calorias, principalmente a queima de gordura, mediada então por esse desacoplamento da cadeia respiratória com a fosforilação oxidativa. Falaremos mais sobre isso nos próximos slides. Mas onde está então o tecido adiposo marrom? Temos aqui a representação do lado esquerdo da localização do tecido adiposo marrom, também chamado de BAT, do inglês Brown Adipose Tissue, e vemos que ele é muito presente nos bebês na região interescapular, e ele também aparece em menor quantidade na região perirrenal. Com o avanço da idade, nós vamos perdendo então essa grande quantidade de tecido adiposo marrom, e ele passa então a se distribuir por várias regiões do corpo, no abdômen principalmente, como nós vemos aqui, mas em pequena quantidade. E quando a gente compara homens e mulheres, a gente tem uma quantidade ainda menor nos homens quando comparado com as mulheres. Do lado direito, nós vemos aqui que o tecido adiposo ele também não é homogêneo. A gente tem células muito diferentes. Então, no tecido adiposo branco, por exemplo, nós vamos ter adipócitos que são lipogênicos, que vão então sintetizar uma grande quantidade de lipídios, de triacilgliceróis, e outros adipócitos que são mais responsáveis pelo armazenamento, mas eles não têm essa capacidade muito ativa de sintetizar os lipídios. Eles captam então os lipídios que são sintetizados no fígado ou que vêm da nossa dieta e armazenam. Também temos aqui a característica do tecido adiposo marrom, vendo que a gente tem diferentes tipos de células também, com maior ou menor capacidade termogênica. Também temos no tecido adiposo branco as últimas 3 imagens mostrando células beges, ou seja, células de tecido adiposo branco que foram modificadas justamente pela expressão de proteínas que são responsáveis pela termogênese, mostrando então que o tecido adiposo branco pode mudar a sua característica, sendo induzido, por exemplo, a conversão nesse tecido bege, justamente pelo exercício. E é isso que nós falaremos então nos próximos slides.
Como ocorre, então, a regulação epigenética desse processo de Browning, ou seja, de conversão do tecido adiposo branco num tecido adiposo bege? Primeiro, a gente vai avaliar as diferenças entre os tipos celulares com base, então, na expressão de UCP e na densidade mitocondrial que nós vemos aqui do lado esquerdo. Temos aqui a comparação entre uma célula altamente termogênica, a primeira delas, com baixo potencial termogênico no meio, e uma célula adiposa branca do lado direito. Como podemos ver, a expressão de UCPs ela é maior e ela é muito alta numa célula que tem alta capacidade termogênica, já que é justamente essa proteína, o CP, que é responsável pela liberação então de calor com a passagem dos prótons pela membrana mitocondrial interna. Vemos aqui que ela tem uma alta densidade mitocondrial, que é justamente onde se localiza então as UCPs. Também temos uma alta capacidade respiratória. Do lado direito da nossa imagem, nós vemos como acontece a regulação epigenética. Na parte superior, temos a regulação epigenética na conversão de um precursor adipócito branco para a formação de um adipócito branco maduro. Vemos então que temos a ativação realizada por estonas acetilases e desacetilases, por estonametilases e demetilases e também por microRNAs. Por outro lado, esse processo é inibido por estonas metilases, algumas delas colocadas aqui, DNAs metilases, estonas desacetilases e também outros microRNAs. Então, vocês vejam que esse processo epigenético ele vai envolver tanto mudanças na estrutura do DNA, quanto das estonas, quanto do processo de tradução que é regulado pelos microRNAs. Nós temos aqui esses processos podendo aumentar a conversão, então, de uma célula precursora numa célula madura ou diminuir. E ele é muito específico, então, para cada uma das modificações. Na parte de baixo, nós vemos que essa regulação epigenética também acontece na conversão de um adipócito maduro, branco, em um adipócito maduro, bege, ou seja, esse processo de Browning também é dependente dessa regulação epigenética. Temos aqui ativando essa conversão, ou seja, esse Browning, por estonas metilases e demetilases, por estonas acetilases e desacetilases e também por microRNAs. Vemos aqui que alguns desses microRNAs, algumas dessas estonas, acetilases, desacetilases e também metilases e demetilases, elas aparecem tanto na parte superior da figura quanto na parte inferior, porque são processos que são regulados de forma concomitante. Por fim, também vemos que algumas estonas desacetilases impedem a conversão de um adipócito branco em um adipócito bege. Ou seja, todo esse processo que é regulado epigeneticamente, ele pode ter como ponto propulsor o exercício, que regula essas modificações epigenéticas e, consequentemente, vai regular esse processo de amarronzamento ou browning do tecido adiposo. Como ocorre, então, o metabolismo do tecido adiposo marrom? Vamos conectar agora o consumo de ácidos graxos, o consumo de gordura, com a produção de calor pelas UCPs. Vemos aqui nessa imagem um capilar, onde a gente tem o transporte de gordura feito por lipoproteínas, por exemplo, por quilomicrons, por exemplo, por VLDL. Falaremos mais dessas lipoproteínas que são responsáveis pelo transporte de triacilgliceróis nas nossas aulas sobre metabolismo de lipídios. O que é importante saber aqui é que esse transporte de lipídios no sangue garante então a chegada dos ácidos graxos livres até o tecido adiposo. Nesse caso aqui, estamos mostrando o tecido adiposo marrom, onde nós temos transportadores de lipídios. FA, então, representa Fat Acid, em inglês, que são ácidos graxos livres. Eles são transportados para dentro do tecido adiposo marrom. E uma vez no tecido adiposo marrom, eles são transportados para dentro da mitocôndria.
Esse tecido adiposo marrom, então, possui uma grande quantidade de mitocôndrias com UCPs, com termogeninas. Então, esse transporte dos ácidos graxos para dentro da mitocôndria faz com que nós tenhamos o processo de oxidação dos ácidos graxos. Isso vai gerar uma grande quantidade de acetil-CoA, de NADH e de FADH2. O que acontece com o acetil-CoA? Vimos na nossa última aula, ele é oxidado no ciclo de Krebs, gerando mais FADH2, gerando mais NADH. O que acontece com essas coenzimas FADH2 e NADH? São reoxidadas na cadeia respiratória, como vimos na aula de hoje. O que acontece então com a reoxidação do NADH e do FADH2? Isso vai gerar um gradiente de prótons mitocondrial que será dissipado em parte pelas UCPs, pelas termogeninas, gerando calor. Ou seja, eu estou utilizando a energia proveniente dos ácidos graxos aqui, parte para a geração de ATP, mas parte também para a geração de calor por meio das termogeninas. Vemos do lado esquerdo que a regulação hormonal acontece por adrenalina ou norepinefrina. Ela se liga aos seus receptores de membrana, denominados aqui de beta-3 adrenérgicos. Desencadeia a ativação, então, da enzima adenilato ciclase, que produz AMP cíclico, e esse AMP cíclico se liga numa proteína quinase A, ativando essa proteína quinase A. A proteína quinase A entra no núcleo, como demonstrado aqui do lado esquerdo, fosforila e, consequentemente, ativa uma proteína chamada CREB, e esta proteína CREB tem função de fator de transcrição, aumentando a expressão de UCP1, de PGC1-alfa e da lipoproteína lipase. O CP1 é a termogenina, PGC1-alfa vai regular a biogênese mitocondrial e a lipoproteína lipase vai promover a degradação dos triacilgliceróis lá no endotélio, lá no sangue, liberando mais ácidos graxos dos triacilgliceróis, que serão então captados pelo tecido adiposo. Nessa segunda figura, nós temos este mesmo metabolismo demonstrado aqui de uma forma um pouquinho distinta. Temos aqui uma lipoproteína que está doando seus triacilgliceróis, a lipoproteína lipase está degradando os triacilgliceróis, liberando ácidos graxos. Esses ácidos graxos são então transportados para dentro do tecido adiposo, na parte inferior, são captados, portanto, pelas mitocôndrias e são oxidados dentro das mitocôndrias, em um processo que a gente chama de beta-oxidação. Esse processo de beta-oxidação, como nós falamos anteriormente, ele vai gerar uma quantidade muito grande de acetil-CoA, FADH2 e NADH. Acetil-CoA é oxidado no ciclo de Krebs, gerando mais FADH2, gerando mais NADH. Todas essas coenzimas reduzidas são reoxidadas pela cadeia de transporte de elétrons, gerando o gradiente de prótons. Esse gradiente de prótons é dissipado pela UCP1, pela termogenina, e, consequentemente, gera calor. Vemos na parte superior dessa imagem a lipoproteína chamada de TRL. Nós chamaremos ela de VLDL nas nossas aulas, porque é uma terminologia mais utilizada em português, que é uma lipoproteína de muito baixa densidade. Ela é recheada de triacilgliceróis, então a parte interna dela contém uma grande quantidade de triacilgliceróis. Também contém uma grande quantidade de ésteres de colesterol, mas isso é assunto para outra aula. Esses triacilgliceróis, então, eles são degradados pela lipoproteína lipase presente nos capilares. Essa lipoproteína lipase cliva os triacilgliceróis, liberando ácidos graxos livres, que são captados pelo tecido adiposo, como mostrado aqui. À medida que a gente vai diminuindo a quantidade de triacilgliceróis na nossa lipoproteína, ela vai murchando, até que ela é convertida nessa partícula remanescente mostrada aqui, muito pobre em triacilgliceróis, mas muito rica em colesterol. É o nosso colesterol LDL,
também chamado de colesterol ruim. Falaremos mais sobre ele no momento em que abordaremos esse assunto, então, nas aulas de metabolismo de lipídios. O LDL também pode ser endocitado, ou seja, pode ser internalizado na célula. Nós vemos aqui que ele se liga a um receptor específico de LDL na membrana celular, lá do nosso adipócito marrom. Ele vai ser internalizado, então, em uma vesícula que é recoberta por uma proteínazinha chamada clatrina. Esse endossoma, então, vai ser fusionado com um lisossoma e isso vai promover a degradação de todos os seus componentes. Temos aqui, então, dentre os componentes do LDL, os triacilgliceróis, que liberam mais ácidos graxos para serem oxidados na mitocôndria. E também temos a liberação de colesterol. O colesterol vai impedir a síntese endógena, ou seja, a síntese dentro dessa célula de colesterol. E essa é uma das formas que a gente tem, então, de regular a nossa síntese de colesterol com base na concentração de colesterol que a gente tem no sangue e que é proveniente da dieta. O Browning também é induzido pelo exercício. Nós temos então aqui o exercício liberando miocinas. Já falamos bastante sobre um grande número de miocinas que são liberadas pelo músculo esquelético após o exercício físico. Ele vai converter os adipócitos brancos em adipócitos beges. Esses adipócitos beges ou adipócitos marrons, que já fazem parte então do nosso tecido adiposo marrom, eles passam a liberar uma série de moléculas que também têm atividade sobre o músculo esquelético, que são chamadas de batocinas. A função, então, dessas batocinas liberadas pelos adipócitos beges e adipócitos marrons é aumentar o número de cristas mitocondriais, aumentar a oxidação e a captação de ácidos graxos e melhorar a função mitocondrial no músculo esquelético. Então, vemos que aqui a gente tem um ciclo, né, onde o exercício libera miocinas que vão promover o browning do tecido adiposo, ao mesmo tempo o tecido adiposo marrom e bege libera batocinas que vai agir sobre o músculo esquelético, melhorando a funcionalidade mitocondrial do músculo esquelético. Também temos nessa figura, na parte superior, o tecido adiposo branco liberando adipocinas. Essas adipocinas também podem atuar sobre o músculo esquelético, aumentando a oxidação de ácidos graxos, aumentando a biogênese mitocondrial, aumentando a captação de glicose, melhorando a regeneração muscular e tendo um papel antioxidante no músculo. Regulação da síntese de espécies reativas de oxigênio no tecido adiposo marrom. Vemos aqui que no músculo nós temos a produção de espécies reativas de oxigênio. Isso ocorre tanto em nível mitocondrial, na cadeia respiratória de elétrons, mas também acontece em enzimas específicas que são responsivas ao exercício físico, como é o caso da NADPH oxidase. Nós falaremos mais sobre isso na nossa próxima aula. É importante que nós mantenhamos o nível de espécies reativas de oxigênio num nível equilibrado, ou seja, que nós tenhamos atividade antioxidante que vai atuar regulando essa concentração celular de espécies reativas de oxigênio, a fim de impedir o estresse oxidativo, que é o ataque oxidativo das espécies reativas em componentes celulares, como é o caso de proteínas, de lipídios, de ácidos nucleicos. O músculo libera miocinas, como nós já falamos, que regulam então esse processo de browning do tecido adiposo. E em contrapartida, o tecido adiposo marrom e bege libera batocinas que vão regular o metabolismo no músculo esquelético, fazendo então dessa contrarregulação um crosstalk, onde tecido muscular libera miocinas e tecido adiposo marrom libera batocinas. Bom, mas que batocinas são essas? Em resposta, então, a essa produção de espécies reativas de oxigênio, nós temos aqui a liberação de miostatina, de FGF21, que é um fator de crescimento de fibroblastos, e também de derivados de ácidos graxos. É o caso do 12,13-DIHOM, que é um ácido graxo que contém
duas hidroxilas na sua estrutura e que são então considerados batocinos, porque eles têm essa função regulatória sobre o músculo esquelético. Vemos aqui que a produção de espécies reativas no tecido adiposo marrom ou bege, ela vai regular a expressão de UCPs por meio de uma via de sinalização que inclui uma proteína quinase chamada P38, que é responsiva aos níveis de espécies reativas. As UCPs diminuem a quantidade de espécies reativas sendo geradas na mitocôndria. Além disso, outros sistemas, como é o caso da cestrina 2 e das anidrases carbônicas 3 e 9, também têm a função antioxidante e regulam a produção de espécies reativas. Além do exercício físico, nós também temos termogênese sendo induzida por outras situações. Vamos olhar aqui do lado então esquerdo da nossa figura, onde nós temos a aclimatação ao frio, que também gera um aumento da quantidade de tecido adiposo marrom. Temos uma série de medicamentos, principalmente utilizados no tratamento do diabetes tipo 2, como as tiazolidinodionas, liraglutida, que estão demonstrados na parte inferior aqui da figura e que também são responsáveis, então, pelo aumento da quantidade de UCPs, consequentemente pelo browning do tecido adiposo branco. Também temos aqui alguns reguladores chamados de microRNAs. A gente vê que a gente tem tanto a ativação do processo de Browning quanto a inibição desse processo sendo controlado epigeneticamente. Já falamos isso antes da nossa aula também. Do lado direito da nossa figura, nós temos aqui muitos componentes que são encontrados na nossa dieta, como é o caso de capsinoides, como é o caso de substâncias presentes em pimentas, substâncias presentes em chá verde, como é o caso das catequinas, que são então responsáveis pelo aumento da oxidação de gorduras, ao menos se tem indícios científicos para isso, e que também seriam responsáveis então pela ativação do tecido adiposo marrom. Também temos aqui alguns exemplos de outros metabólitos que são responsáveis pelo browning, como é o caso das catecolaminas, então noradrenalina, adrenalina, também alguns metabólitos, citocinas, como é o caso da interleucina 6, lactato, que são justamente liberados pelo exercício, pelo músculo em exercício. E especificamente, então, falando do exercício, algumas miocinas já se sabe que tem uma atividade importante de browning, como é o caso da irisina, do FGF21 e do FST. Hormônios tireoidianos controlam a termogênese muscular. Vemos aqui na figura o hormônio T4 sendo convertido em T3. Esse vai agir então na expressão de alguns genes relacionados à termogênese, como é o caso da cerca, que é essa proteína responsável pela recaptação de cálcio no retículo sarcoplasmático, também o CP3, uma das termogeninas presentes na mitocôndria, e esses genes então têm a sua atividade, têm a sua expressão aumentada, consequentemente eu sintetizo uma quantidade maior das proteínas cerca e o CP3 e elas terão a sua atividade aumentada, aumentando assim o processo de termogênese. Biogênese mitocondrial. Dinâmica mitocondrial. As mitocôndrias não são estáticas. O tempo todo elas estão sofrendo mudanças ou alterações na sua morfologia para que elas sejam então ativas e não tenham deficiência na síntese de ATP. Temos aqui três processos que geralmente ocorrem com as mitocôndrias. A fusão mitocondrial, como nós podemos ver então na parte bem central da imagem, onde nós temos a participação de algumas proteínas marcadoras, como as mitofusinas 1 e 2 e OPA1, que estão marcadas na figura. Nas fibras oxidativas, em geral, nós temos muito mais processos de fusão do que nas fibras glicolíticas. Temos também a fissão mitocondrial. Geralmente, a fissão mitocondrial acaba separando partes da mitocôndria que estão pouco ativas, como demonstrado aqui na figura, onde nós temos um alto potencial de membrana e um baixo potencial de membrana em algumas mitocôndrias.
Essas mitocôndrias com baixo potencial de membrana, elas são separadas, então, da porção com alto potencial de membrana, e esse processo de fissão, então, é justamente responsável por separar esses dois fenótipos. As mitocôndrias com baixo potencial de membrana sofrerão mitofagia, justamente para eliminar essa parte da mitocôndria que não tem mais atividade adequada de síntese de ATP e promover então a renovação das mitocôndrias, mantendo seu alto potencial de membrana e, consequentemente, a sua capacidade de síntese de ATP. O exercício afeta a dinâmica mitocondrial. O exercício induz biogênese e também induz mitofagia. O exercício agudo induz fragmentação mitocondrial, que é o processo de fissão, como nós acabamos de conversar, e a mitofagia, que é independente de uma proteína chamada PINK1. Falaremos mais dela depois. O exercício crônico reprime a fissão mitocondrial e estimula a fusão, resultando em mitocôndrias mais alongadas e com um potencial de síntese de ATP maior. Vemos na figura aqui ao lado que o exercício aumenta os níveis de cálcio e isso ativa a proteína CAM-quinase. Além disso, o exercício também aumenta os níveis de espécies reativas, o que ativa a proteína MAP-quinase P38. Também temos, como resposta ao exercício, um aumento dos níveis de AMP em função da contração muscular, e isso ativa a proteína AMP-quinase. Também, hormonalmente, como resposta do exercício, temos um aumento dos níveis de epinefrina e noradrenalina, o que aumenta o sinal intracelular de AMP cíclico. Todas essas alterações em vias metabólicas induzidas pelo exercício irão ativar a proteína PGC1-alfa, que, como já falamos anteriormente, tem essa função de regular a biogênese mitocondrial. O PGC1-alfa é um fator de transcrição, ele entra na mitocôndria e, junto com outras proteínas, ativa a expressão gênica, especificamente induzindo a biogênese mitocondrial. Uma vez, então, que nós temos esse processo de biogênese mitocondrial, temos ativos esses processos de fusão e fissão. Vemos aqui que o processo de fusão irá aumentar a atividade, então, dessas mitocôndrias, enquanto o processo de fissão tem como função remover partes danificadas da mitocôndria, para que ela possa, então, depois passar pelo processo de mitofagia e eliminação, então, dos seus constituintes. É um processo normal que acontece nas células e controla, então, a atividade das mitocôndrias a fim de que elas possam seguir produzindo o ATP de acordo com a demanda que é necessária para o exercício físico. Nessa mesma figura, nós temos aqui abordado o envelhecimento e vemos então que o envelhecimento diminui a atividade do PGC1-alfa, também diminui os processos de fusão e mitofagia, além de estimular o processo de fissão, exatamente ao contrário do que acontece quando nós temos o exercício crônico. Ou seja, o exercício é uma excelente forma de nos mantermos jovens, ao menos mitocondrialmente falando. O PGC1-alfa, ele não trabalha sozinho. Ele ativa uma série de proteínas com função regulatória sobre a expressão gênica. Vemos aqui, então, que a deprivação de energia, como é o caso do exercício, ativa a MPK, que ativa PGC1-alfa. Vimos anteriormente que várias outras proteínas, várias outras vias de sinalização também são responsáveis pela ativação do PGC1-alfa. Esse passa a ativar, então, MEF2, NRF1, NRF2, receptor ao estrógeno do tipo alfa e PPR-alfa também. Todos esses fatores de transcrição são responsáveis, então, por regular a expressão gênica de genes associados ao metabolismo mitocondrial. O MEF2, por exemplo, vai regular subunidades da COX, que é o complexo 4 da cadeia respiratória. NRF1, NRF2 e RR-alfa, ou seja, receptor estrogênico, vão regular os processos de importação e montagem de proteínas, processo de síntese de proteínas relacionados à cadeia respiratória e também à replicação e à transcrição do DNA mitocondrial.
Esse processo também é regulado pelo PPAR-alfa, que além de regular o processo de replicação e transcrição do DNA mitocondrial, também regula a oxidação de ácidos graxos, aumentando a captação e beta-oxidação de ácidos graxos pela mitocôndria, assunto que abordaremos no futuro nas aulas de metabolismo de lipídios. O NRF1 e o NRF2 são fatores de transcrição ativados pelo PGC1-alfa e que participam então da regulação da expressão de diversos genes, como falamos anteriormente. Aqui nós temos um pouco mais detalhado quais são os genes regulados por esses fatores de transcrição. Por exemplo, proteínas relacionadas à importação e montagem dos complexos da cadeia respiratória, como TOM20, TOM70 e COX-17. Também proteínas responsáveis pela biossíntese do grupamento M, que faz parte de muitos complexos da cadeia respiratória, como nós vimos anteriormente. Um exemplo é a 5-aminolevulinato sintase. Também subunidades dos complexos da cadeia respiratória, complexos 1 ao 4, ao 5, na verdade, porque nós temos aqui também a TP sintase, e além disso, o citocromo C. Também a tradução mitocondrial de proteínas ribossomais e de tRNA sintetases, que, como nós vimos nas aulas anteriores, são importantes, então, justamente para a síntese de proteínas. Também o processo de transcrição e replicação do DNA mitocondrial. E para isso, então, nós temos a ativação da expressão gênica de TFAN, TFB1M, TFB2M, polimerase RMT, MRP-RNA e polimerase gama 2. Todas essas proteínas, então, estão relacionadas aos processos de replicação e de transcrição do DNA mitocondrial. Vemos, então, que o NRF1 e o NRF2 são reguladores tanto do metabolismo quanto do processo de biogênese mitocondrial. Autofagia e mitofagia. Quando nós temos uma mitocôndria com um potencial de membrana adequado, como vemos aqui do lado esquerdo, nós temos a indução da degradação proteassomal da proteína PINK1. Isso faz com que nós não tenhamos, então, o processo de mitofagia ativo. Proteínas que estão relacionadas à mitofagia mantêm-se no citosol. É o caso das proteínas representadas aqui do lado esquerdo, abaixo, BNIP3, BNIP3L e FUNDC1. Por outro lado, do lado direito da imagem, nós temos a representação de uma mitocôndria com algum tipo de dano. Ela está disfuncional, já que ela possui uma alta produção de espécies reativas e uma diminuição do potencial de membrana. Nesse caso aqui, a PINK1 é fosforilada e ela passa a ativar um sistema de degradação dos componentes mitocondriais, como é o caso de alguns transportadores representados aqui. Temos o VDAC e a mitofusina. Esses, então, transportadores, uma vez levados ao processo de degradação, eles passarão então a induzir a mitofagia da nossa mitocôndria. Ao mesmo tempo, nós temos uma translocação desses fatores, dessas proteínas citosólicas que vão induzir a mitofagia do citosol para a mitocôndria. Vemos aqui então que são fosforilados o BNIP3, o BNI3L, o FUNDC1. Todos eles fosforilados por esse sistema, então, dependente da PINK1 e de uma outra proteína chamada PRKN. Uma vez, então, fosforilados e ativados, eles vão induzir a formação do autofagossomo. E dessa forma, então, nós temos o processo de degradação desses componentes mitocondriais que estão, então, relacionados a uma disfunção mitocondrial, à diminuição do potencial de membrana e ao aumento das espécies reativas. Isso faz com que nós tenhamos a degradação de mitocôndrias disfuncionais, prevenindo então uma diminuição na síntese de ATP. Temos aqui duas situações que estão relacionadas ao exercício físico: o baixo estado energético, representado no painel A, e os sensores de estresse, representados no painel B.
Como podemos ver, um aumento nos níveis de AMP, por exemplo, em resposta à contração muscular e a degradação então do ATP pela miosina, gera um alto nível de AMP que liga a proteína AMP quinase ativando-a. Ela passa a fosforilar uma série de alvos e dentre esses alvos nós temos o PPAR-alfa, representado aqui no centro da imagem como PPARGC1A. É o PPAR-alfa, ok? Então, além do PPAR-alfa, ela também fosforila a FOXO3. Uma vez que a FOXO3 e o PPAR-alfa estão fosforilados e também acetilados, como demonstrados aqui, eles são internalizados no núcleo. Podem ser, então, dentro do núcleo, desacetilados pela sirtuína 1, que também é um indício de baixo estado energético celular, já que ela é responsiva aos altos níveis de NAD oxidados. Uma vez, então, que esses fatores de transcrição ligam nos promotores gênicos, eles ativam a expressão de genes relacionados à biogênese mitocondrial, à fissão, à fusão, no caso do PPR-alfa, e no caso do FOXO3, genes relacionados à fissão, fusão, autofagia e mitofagia. Então, nós temos toda a ativação dessa dinâmica mitocondrial em resposta ao exercício quando ocorre esse aumento dos níveis de AMP. Esse é o nosso sinalizador intracelular de baixo estado energético, assim como NAD. Por outro lado, na imagem B, nós temos sensores de estresse que também ocorrem em resposta ao exercício, como é o caso de adrenalina e noradrenalina sendo liberada e ligada ao seu receptor de membrana, aumentando os níveis intracelulares de AMP cíclico, como é o caso do cálcio, que ativa então a proteína CAM-quinase, como é o caso das espécies reativas de oxigênio geradas em resposta ao exercício, tanto mitocondriais quanto citosólicas, aumentando então a atividade da MAP-quinase. Esses sistemas, então, de vias de sinalização levarão a um aumento da expressão de genes relacionados à biogênese, como é o caso do PGC1-alfa. Essa figura demonstra os efeitos do exercício agudo sobre os fatores de transcrição. O que ele está querendo mostrar é justamente a mudança de compartimento dos fatores de transcrição mediados, então, ou induzidos, por apenas uma única sessão de exercício. Nós vemos que temos moléculas entrando na mitocôndria, moléculas saindo da mitocôndria, moléculas indo para o núcleo, moléculas que estão se ligando a determinadas moléculas no retículo sarcoplasmático, moléculas transitando no citosol. Então, não tenho intenção que vocês saibam o nome e o movimento e a função de cada uma dessas moléculas, mas com o passar da disciplina, nós vamos abordar cada uma delas. Se vocês começarem a olhar com mais atenção, vocês já conhecem muitas dessas moléculas que estão aqui, como a PKA, o CREB, a CAM-quinase, o PGC1-alfa, a sirtuína 1, a sirtuína 3, o AMPK, a mTOR, a P53, a P38. De todas essas proteínas, nós já fomos falando num ou outro momento na aula e nós abordaremos mais ainda até o final do semestre.
corroborando com o que mostramos no slide anterior, as mitocôndrias estão diretamente relacionadas à atrofia muscular. Uma saúde das mitocôndrias com a sua atividade ótima e um processo equilibrado de fissão e fusão vai levar a mitocôndrias mais funcionais e, consequentemente, preservar a massa muscular. A atrofia está relacionada, então, a processos disruptivos de excessiva fusão ou excessiva fissão mitocondrial. Consequentemente, esses processos acabam levando a uma deficiência nos processos naturais de controle de qualidade mitocondrial, inclusive afetando o processo de mitofagia e, consequentemente, levando à atrofia muscular. Outro processo celular que depende da mitocôndria é a apoptose, também chamada de morte celular programada. Vemos aqui do lado esquerdo a figura mostrando que dano ao DNA, o estresse, um alto nível de espécies reativas de oxigênio e também sinais de desenvolvimento, ou seja, é um processo natural também em certas situações, leva a uma liberação do citocromo C mitocondrial. A abertura, então, de poros de permeabilidade na membrana mitocondrial libera o citocromo C para o citosol. Ele se liga a um complexo chamado APAF1, que é a protease fator 1 de ativação de apoptose. A ligação do citocromo C ao APAF1 induz a ligação de ATP e a formação de um apoptossomo. Esse apoptossomo catalisa a ativação de proteínas chamadas caspases. Inicialmente nós temos ativação da caspase 9 e depois ativação de outras caspases, como é o caso da caspase 3 e caspase 7. Essas enzimas têm ação proteolítica e elas levarão então à morte celular programada. A síntese de espécies reativas de oxigênio ocorre no sistema de transporte de elétrons mitocondrial. Falamos brevemente sobre ele e na nossa próxima aula abordaremos com mais detalhes esse assunto. Temos aqui o complexo 1, a ubiquinona, o complexo 3 e o complexo 4. E vemos que a ubiquinona, por exemplo, é uma fonte de espécies reativas de oxigênio, já que ela pode transferir elétrons diretamente ao oxigênio, que é reduzido parcialmente, não completamente, à água, como nós vimos anteriormente no complexo 4, e sim parcialmente a superóxido. Esse superóxido pode ser convertido a radical hidroxil, que é extremamente danoso aos componentes celulares, levando à oxidação de proteínas, à oxidação de lipídios e também à oxidação de ácidos nucleicos. Esse superóxido será eliminado pela superóxido dismutase, formando peróxido de hidrogênio, H2O2, que é eliminado pela enzima glutationa peroxidase, aqui por exemplo. A gente tem outras enzimas também que podem atuar sobre esse peróxido de hidrogênio, mas aqui nós estamos mostrando uma das enzimas antioxidantes que irá converter o peróxido de hidrogênio à água. Para isso, a glutationa peroxidase utiliza duas moléculas de glutationa, um tripeptídeo antioxidante sintetizado pelas nossas células, e oxida essas duas moléculas de glutationa em GSSG, que é então uma molécula de glutationa oxidada não funcional. Essa molécula não funcional ela é recuperada pela enzima glutationa redutase, que utiliza, para tanto, NADPH. Vemos também outros processos aqui de oxidação de enzimas e, consequentemente, isso pode levar à disfunção da atividade dessas enzimas específicas, representada na parte de baixo da figura. Todos esses assuntos serão abordados com muito detalhamento na nossa próxima aula. Para contrabalançar a produção de espécies reativas de oxigênio que existe durante o exercício físico, nós lançamos mão então da suplementação de antioxidantes. Mas como nós vamos ver agora, nem sempre esses antioxidantes eles têm se mostrado positivos. Nós vamos discutir mais em relação ao efeito adaptativo que as células musculares sofrem por ação das espécies reativas de oxigênio geradas durante o exercício, e o uso desses antioxidantes, na verdade, pode afetar esse processo adaptativo. Um dos suplementos que é muito divulgado é a coenzima Q10. Tem uma função antioxidante,
O consumo pode ser feito via oral e leva ao aumento dos níveis de Q10 em músculo esquelético, fígado, rins e coração, e existem indícios de indução de biogênese mitocondrial. O efeito ergogênico é bastante controverso e doses de até 300 miligramas por dia parecem não trazer benefícios aeróbicos. Então, nós vemos que muitas vezes produtos muito caros, que são, né, propagandeados com função ergogênica ou com outros benefícios para atletas e outras pessoas que realizam exercício físico, não têm o efeito esperado biológico. A suplementação com termogênicos com o objetivo de emagrecimento também é muito propagandeada, mas sabemos que tem uma atividade controversa. Temos aqui do lado esquerdo um receptor vaniloide do tipo TRPV1, cujos agonistas induziriam atividade termogênica por ativação dessas vias de sinalização que estão representadas na figura. Vemos aqui do lado direito uma ficha extensa mostrando que muitos componentes da nossa dieta poderiam então induzir essa atividade termogênica via este receptor TRPV1. Por exemplo, capsaicina, cinnamaldeído, curcumina, efedrina, ácido eicosapentanoico ou EPA, extratos da família de plantas de gengibre, mentol, extrato de folhas de oliva, catequinas encontrado então no chá verde, cafeína e xantígenos. Sabemos que as concentrações desses componentes encontrados na dieta muitas vezes são muito baixas e não têm a capacidade então de atingir esse efeito termogênico.